esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bragg E Brothers. bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bragg Brothers. Olha só, estamos aqui hoje tematicamente vestidos, né? Estamos aqui hoje com um convidado muito especial. Estamos aqui com o idealizador do Cine Fantasy. Estamos aqui com Eduardo Santana. Olha só, ele está iluminado. Iluminado, bem-vindo. Obrigado, Thales. Obrigado, Ike, desculpa. É bom estar aqui com vocês nessa conversa. Fiz aqui a minha performance vindo do espaço, né? Adorei. Vamos lá para esse bate-papo. Fantástico. Eu estou falando fantástico, isso já combina, né, também contigo, com o Cine Fantasy, com, né, os filmes fantásticos. E no início, Eduardo, primeiramente, muito obrigado, né, por você estar aqui. A gente, na verdade, já está querendo fazer esse bate-papo já há muito tempo e a gente fica realmente muito feliz que está dando certo agora. E é isso. No início, a gente pede para que você se apresente um pouquinho, para que quem esteja assistindo aqui fique sabendo um pouquinho mais sobre uma visão geral, sobre quem é Eduardo Santana, né? Sobre sua trajetória, sobre o que você já fez, o que você faz. Fique à vontade. Exatamente. Eu sou Eduardo Santana, idealizador do Cine Fantasy, o Festival Internacional de Cinema Fantástico. A minha relação com o cinema começa de criança, primeiro como um grande espectador. Então eu falo que ali com meus 7 anos eu assisti Tubarão, Poltergeist, assisti O Iluminado e também A Profecia. Então isso me marcou muito a minha vida como criança, e essa trajetória de criança aconteceu que eu ainda peguei o tempo de locadoras, né? Então aquele negócio de escolher filmes, principalmente de gênero, pela capa. E aí foi a minha trajetória com o cinema fantástico, cinema de horror. Mas antes disso, eu sou formado em comunicação social, em rádio e TV. Trabalhei durante 30 anos como gestão pública, na gestão pública em governos do estado de São Paulo, prefeitura municipal da cidade. Trabalhei em organizações sociais de cultura, trabalhando em todas as áreas da cultura, passando por dança, teatro, música, cinema, artes visuais, circo. Então, desde os meus 17 anos, eu tive uma trajetória muito bacana de aprender com os grandes mestres da cultura brasileira. Isso foi a minha vida, e nos meus 2 últimos anos eu tenho uma dedicação quase exclusiva para o Cine Fantasy. Além do Cine Fantasy, eu faço presto consultorias para festivais de cinema e também para festivais de artes. Muito legal. Olha só, e realmente você é um gestor cultural completo, né? Teve experiência, como você disse, em todas as áreas. Eu acho que isso é incrível mesmo, realmente. E então o seu amor pelo cinema fantástico já vem da infância e aí depois juntou com essas experiências, né, de gestão cultural e acabou surgindo o Cine Fantasy. Que legal. E você também já fez filmes, né? Você também já filmou, já produziu. Conta um pouco pra gente. Bacana. A minha trajetória no cinema é como produtor, né, produtor executivo. Em 2012 eu fiz o Totem, um filme de direção do Doni Correia. Esse filme ele participou de alguns festivais, inclusive da Mostra Internacional de São Paulo. Eu lembro que na cerimônia de encerramento da mostra nós ficamos ali, infelizmente batemos na trave, né? Ficamos como 2º lugar de curta-metragem, mas foi uma experiência muito boa. Tive uma experiência com Prey, do Claudio Lovitch, um curta-metragem coproduzido por Brasil, Estados Unidos, Índia e China, na época com um valor de bem acima assim, de um curta normal. Tive uma terceira experiência com um curta que eu acabei co-dirigindo na ABC, que é o Ciclo, um filme de ficção científica. E o meu trabalho que eu acabei perdendo, que eu mais gosto, é o Punk dos Inocentes. Foi um trabalho final de faculdade, que eu fiz um documentário sobre a banda Inocentes, a trajetória do que era o punk na época deles, no início, e o punk hoje. Mas eu estou falando isso há 20 anos atrás, gente, porque eu já tenho quase 50 anos,
tenho 48 anos, e a minha faculdade ficou há mais de 20 anos atrás. Então, depois disso, tem alguns projetos engavetados para direção, e o último filme é uma produção do Cine Fantasy, que é um curta de ficção científica, o Lumen, que nós estamos aí na batalha de estrear em algum festival internacional antes de vir para o Brasil. Então, essa é a minha trajetória com cinema, e o Cine Fantasy, né, que nasceu mesmo em 2004, numa ideia ainda ali no final da faculdade, e que ele começou a primeira edição em 2006. Então, de 2006 até hoje, aí são 20 anos de Cine Fantasy, né? Sim, é muito legal. Eu ia até, na verdade, já estava aqui pensando em perguntar mais sobre realmente as origens do Cine Fantasy, como é que começou, né, do início para cá, e como é que você vê talvez esse crescimento também, porque o festival no início, quando ele começa menor e vai crescendo, até mesmo de ficando mais popular, mais conhecido, de já ter convidado mais, né, cineastas. Então, como é que foi essa evolução? Exatamente. Nossa, isso é muito bacana, que eu tenho isso muito na minha cabeça, é muito vivo, né? Eu estou falando aí de 2006, que foi a primeira edição do festival como Mostra de Curtas-Metragens Fantástico de Ilha Comprida. Ilha Comprida é uma cidade a 200 quilômetros de São Paulo, no extremo sul, caminho ao Paraná. Então, naquela época, eu apresentei o projeto para a prefeitura da cidade, eles acharam muito interessante e abri as inscrições. Na primeira edição, foram 44 filmes escritos no formato VHS e DVD. A entrega era via Correios, você mandava uma ficha, o DVD, o VHS, para fazer a curadoria. E desses 44 filmes, eu lembro que eu selecionei em torno de uns 23, 24. É importante avisar que o Cine Fantasy é uma criação minha e da Maria Virgínia Amaral Pereira, que era a minha sócia na época, a idealizadora do festival também. Então, as duas primeiras edições foi nessa cidade do litoral. A segunda nós recebemos já mais filmes, e a partir da terceira vem para São Paulo. Aí veio como Mostra Curta Fantástico, com essa ideia de fazer só curtas brasileiros, né? E dali, na terceira mesmo, em 2008, eu comecei a receber e-mails de pessoas da América Latina perguntando: pô, vocês não recebem filmes estrangeiros? Eu falei, não. Até que na quarta edição eu consegui abrir o festival para filmes estrangeiros, e aí deu um salto de 44 da primeira, a segunda foi ali um número parecido, acho que foram 48 filmes apenas. Aí, a partir da quarta, eu já recebi mais de 200 filmes. E nessa época mesmo, eu ainda exibia os filmes ou em mini DV, que era o formato da época, ou 16mm e 35. Então, o Cine Fantasy, ele ainda pegou essa imagem do 35mm, sem ser 100% digital. E foi muito bacana, porque aí eu veio um avanço, entendeu? Aí veio 2008 até 2010. 2010, a imprensa especializada mostra o Cine Fantasy como um dos principais festivais de cinema fantástico do Brasil. Bem que naquela época tinha pouquíssimos, ainda temos uma quantidade muito pequena, mas foi muito bacana que eu tive uma valorização de mídia muito importante. E daí veio os convidados. Eu trouxe o Mark Price, que fez o Collar. O Collar era um filme de zumbi do Reino Unido, feito com 10 libras, entendeu? Que passou em Cannes. Então esse cara veio para o Brasil, fez entrevista para todos os lados. Em 2011, eu trouxe pela primeira vez para o Brasil nada mais, nada menos do que Rogério Deodato, Canibal Holocausto. Nós fizemos o Dia D, que foi 3 filmes do Deodato, e depois um bate-papo do Deodato com Luiz Carlos Merten, sobre cinema fantástico. Nossa, na Cinemateca. Isso foi divino, assim, a trajetória aí desse 2010. Até 2011, eu parei em 2011, foi minha última edição. Eu fiz a última edição em 2011, que era a sexta, e só voto com o Cine Fantasy em 2016.
porque eu fiquei esses anos todos exclusivo trabalhando para o Estado, né? Então eu tive que dar uma pausa no cinema para trabalhar com a gestão pública, e eu volto em 2016, e aí tem a mudança, né? O festival ele já volta totalmente internacional. O maior número de filmes que eu recebia até 2023 eram de filmes estrangeiros, hoje não. Por causa das leis de incentivo, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, o Brasil deu um salto gigante. O ano passado nós recebemos quase 500 filmes brasileiros. Então, o Cine Infantes passou aí de VHS, DVD, MNDV, 16, 35, arquivo H.264, e hoje nós exibimos bastante DCP. Então, temos a trajetória boa nesses 20 anos. Incrível. Muito eu legal. acho isso fascinante, e também né, de você ter acompanhado todo esse desenvolvimento também tecnológico, né, dos meios de suporte, das formas de produzir também, que são diferentes ao longo do tempo. E então, né, também muito interessante realmente, como você falou, que vocês começaram como um festival de curtas, né, só no Brasil mesmo, e depois foi expandindo e realmente internacional e crescendo. Acho que isso é incrível. Também conseguindo chamar, né, nomes tão fortes também para o festival, isso traz um peso muito grande. E, bom, parabéns uma vez aqui, obviamente, por todo esse trabalho, por ser pioneiro também de incentivar, porque a gente mesmo fala que o cinema fantástico... Até sobre isso que eu queria comentar, uma curiosidade sobre o que te fascina no cinema fantástico, e que você, além de... e também esse incentivo ao cinema fantástico. O que você enxerga no cinema fantástico que esse cinema, esse estilo pode fazer especial ou diferente, ou único? O que esse gênero, esse estilo realmente tem de especial, na sua visão? Nossa, acho que o cinema fantástico na minha vida é tudo, né? Porque eu vejo o cinema como uma magia, né? E aí essa magia, ela está totalmente ligada ao fantástico. Não que eu desprezo o documentário, o cinema verdade, mas eu vou para o cinema para sair da minha realidade, para deixar essas guerras hoje, a vida mesmo, a nossa pobreza, os problemas políticos, todos os problemas sociais, econômicos que existem no nosso país e no mundo. O cinema, eu vou para pegar essa magia. Eu sou muito fã da fantasia, né? Eu citei ali no começo Todo Mundo de Horror, mas o Spielberg, para mim, é o meu cineasta preferido, assim, e não tem como... A magia do Spielberg e do Tim Burton, para mim, é isso que é cinema. O cinema que eu gosto é esse cinema que eu posso ter uma crítica social através do cinema de horror, um cinema de ficção científica, vai prever o que vai acontecer daqui a alguns anos, ou daqui a décadas, ou séculos, mas aquilo não é verdade. Então, eu gosto de sair da realidade. Por isso que eu amo o cinema fantástico. Sim, uau, muito legal. Isso é muito legal. A gente sempre comenta isso, na verdade, que é uma pena que muitas vezes o cinema fantástico acaba tendo um pouquinho de um estigma, como se fosse, ou até mesmo, né, se fala cinema de gênero, como se drama é o cinema e terror ou fantasia fossem gêneros separados, e não que você usa esses meios para contar de forma metafórica algo, e ao mesmo tempo, né, como você também falou, também trazendo um entretenimento, mas sem perder a essência de fazer alguma crítica ou fazer alguma metáfora mesmo de alguma temática relevante. Então, acho que isso na nossa visão também é algo bem muito legal. Interessante isso. É muito interessante o que vocês estão falando, porque eu lembro que no início do Cine Fantasy, quando eu ia buscar apoiadores e patrocinadores, o pessoal virava o nariz e falava assim: é cinema trash. É o cinema do Zé do Caixão. É o cinema dos matadores, do Jason, do Fred. Eu falei, não, é o cinema do ET, é o cinema do Conta Comigo, é o cinema... Eu começava a citar um monte de filmes como Eduardo Mão de Tesoura. Eu perguntava, você gosta disso? Você gosta desse filme? Você gosta desse outro filme? Isso é fantástico, isso é fantástico, isso é fantástico. Então, eu mostrava que o rótulo do cinema fantástico
não era só os filmes gore, trash, os slashes. Sim, a gente tem uma linha gigante sobre o cinema fantástico. E é uma pena que os nossos diretores mais famosos, aí eu vou citar o Kleber Mendonça Filho, que ele faz, todos os filmes são fantásticos. Se você pega o agente secreto, você vê uma perna cabeluda pulando por aí, o que é isso, gente? É drama. É um elemento fantástico. É fantástico. Porra, o cara faz um Bacurau que coloca um disco voador. O que é aquilo, gente? É fantástico. Então, assim, falta um pouco da nossa mídia especializada, nossos críticos, valorizar o nosso cinema fantástico. Porque o nosso cinema fantástico é bom. E não é feio falar, eu faço cinema fantástico com drama, com comédia, com não sei mais o que, ou fez um documentário falso sobre cinema fantástico, mas é cinema fantástico, é isso. Desculpa. Sim. Eu acho que o grande poder de cinema fantástico é que você pode fazer metáforas muito fortes que dão até uma qualidade universal, que se você faz de um drama sem o elemento fantástico, é só aquilo, e se você traz uma metáfora através do fantástico, você consegue até atingir mais pessoas, porque você pode ser mais abrangente com sua você metáfora. Pode até trazer fantástica. mais subtexto através de algum tipo de entidade, né, que aparece, ou algum tipo de magia a mais, né, no caso. Então isso é algo que a gente gosta muito no cinema fantástico. Com certeza. E a gente realmente agradece muito o seu trabalho e é algo importantíssimo ao cinema mesmo. fantástico é muito, muito importante. De trabalhar a gente para agradece mesmo de coração dessa luta pelo cinema fantástico. Obrigado, gente. Sim. E, bom, vamos falar, a gente falou um pouquinho como é que o Cine Fantasy já evoluiu, e você falou que agora está bem focado, né, no Cine Fantasy em geral, os últimos 2 anos, então o que você vê, assim, como possibilidades ou assim, né, para o futuro, no caso? O que você acha quais são caminhos possíveis ou desejados para o Cine Fantasy? O Cine Fantasy hoje ele não fica só dentro de uma janela, né? Então eu não estou ali só na janela do festival, que é setembro, mas eu tento expandir para outras cidades, estados e países, tá? Nessa trajetória nós já exibimos em outras cidades como Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Santos, Marília. Tivemos como festival convidado em Lima, fomos homenageados em Santiago e desde o ano passado fechamos uma parceria com o Festival Curtas de Vila Garcia de Arosa, na Galícia, na Espanha. Então nós, a partir do 16º, então nós pegamos filmes brasileiros, curtas-metragens brasileiros que têm essa cara do Brasil, fazemos uma sessão especial lá no Festival Curtas e os filmes galegos exibe aqui no Brasil também uma sessão especial. Essa é uma ampliação do Cine Fantasy com o apoio da Embaixada da Espanha e do Consulado. Foi muito bacana fazer isso. Esse ano vai ter a 2ª edição e o que eu vejo um pouco o Cine Fantasy ele sempre tá antenado, né, o que tá acontecendo no cinema. Como o ano passado nós fizemos uma mostra de AI, interessante. Esse ano o festival não tem essa mostra porque o AI já está incorporado, então nós já incorporamos o AI em todas as categorias, não como uma substituição. Eu acho que aí vem como uma ferramenta para ajudar em alguns filmes. Então, eu gosto muito do AI como complemento, como falava antes dos softwares de efeitos, que todo mundo fala, mas isso não vale. Então, eu lembro disso lá atrás, falando sobre os softwares. E hoje o AI está aí. E também estou pensando muito nessa janela do celular, né? Então, do cinema vertical, que nós já fizemos isso há 3 edições atrás. Nós exibimos um filme que era para celular. E hoje você vê a TV falando em novelas por celular,
e filmes, já tem festivais para filmes para celular, né, nessa janela diferente. Então eu penso nisso, estou vendo o que está acontecendo no mundo para implantar no festival. Isso é muito importante realmente, né, como realizador de festival, de ficar antenado né, sempre ter uma visão, né, o que tá existindo e também talvez abrir outros passos. É muito importante ter esse olhar para o futuro, para você saber o que você pode trazer de novo e tudo. Isso é muito legal. E como a gente está falando de futuro... Deixa eu só falar uma coisa antes da gente ir pro quadro, que ele já está querendo puxar pro quadro, mas antes de falar só que eu acho também muito legal realmente essa ideia de troca entre os festivais, que realmente é uma boa chance, como você falou, né, de ter trocas internacionais mesmo, tanto da gente ver os filmes, né, de fora, quanto de levar os nossos filmes também para fora. Então acho que isso é um formato assim que eu acho bem legal mesmo. Mas tá, agora chegamos no... Posso falar sim, diga. Já que vocês falaram de troca, de festivais, eu tenho que falar que o Cine Fantasy, ele é fundador da Fantlatam, que é a Aliança Latino-Americana. Exatamente isso eu ia comentar até. Sim, para você contar um pouquinho para quem está assistindo aqui. É a Aliança Latino-Americana de Cinema Fantástico. Hoje nós temos 33 festivais. Isso nasceu lá atrás, com o Cine Fantasy, com o Macabro, que é do México, com Buenos Aires Rojo Sangue, da Argentina, o Cinema Zombie, da Colômbia, e o Montevidéu Fantástico. Então, são os festivais que deram início a essa trajetória da Fantlatam, que é justamente isso, é tentar essa união nossa da América Latina, que é tão difícil você mandar filmes brasileiros aqui para os nossos irmãos, e também receber esses filmes deles. Aí falar, claro que existe. Os grandes cineastas argentinos chegam no cinema brasileiro. Mas eu estou falando dos pequenos, estou falando dos independentes, estou falando de curta-metragem, que é a nossa praia aqui, né? Então, a Fantlatam veio justamente para isso, uma troca para a gente indicar, trocar legendas, fazer parte de júris, fazer parte de curadorias, e essa aliança foi muito importante, e todo ano nós temos o grande prêmio, né, que já tem 2 edições. Nós estamos fazendo esse prêmio dentro do Ventana Sul, que é a maior janela de mercado da América Latina para vendas de filmes, né? Então o Grande Prêmio Fantlatam acontece numa cerimônia dentro do Ventana Sul. Então é muito importante essa aliança com outros festivais. Sim, foi muito importante que você, né, trouxe esse tema, e realmente eu acho que é uma iniciativa muito interessante, justamente por ter essa troca e também de fazer os filmes circularem, e porque o que a gente sempre comenta é que hoje em dia filmes não faltam, né? Existem muitos filmes, mas o problema é conseguir que esses filmes consigam circular, e até mesmo para isso existe a necessidade de ter um tipo de curadoria e uma troca também. Então, realmente essas alianças são essenciais. Fundamentais. Exatamente. Bom, mas eu acho que agora a gente pode chegar no tão esperado quadro, Espelho Mágico do Tempo, que agora você pode olhar para trás para uma versão mais jovem, e que mensagem você deixaria para o Eduardo mais jovem? Você escolhe em qual tempo, se for o Eduardo criança ou jovem, qual idade você quiser, universitário ou mais tarde, mas imagina que você está de frente, né, no espelho mágico do tempo, vendo a sua imagem e falando contigo mesmo. O que você falaria? Nossa, Eduardo, quem diria, hein? Eu vou falar para o meu Eduardo ali da faculdade. Não, o Eduardo de 20 anos, o Eduardo de quase 30 anos atrás, sonhador, que achava que ia dominar o mundo, né? Só que não é bem assim. Eduardo, então, pensa um pouco mais de estratégia, pé no chão, menos ódio, menos raiva, pense nas pessoas mais velhas, que elas de vez em quando estão certas, nem 100%, mas é bom você escutar mais, porque a vida, cara, não é fácil mesmo. Então, se cuida, melhore, para você chegar
daqui a 30 anos, e você não ficar com raiva de você mesmo pelos caminhos errados que você fez, as atitudes que você tomou. Mas realmente muito importante essa questão de cuidado emocional mesmo, porque às vezes a gente, né, na verdade em qualquer técnica de meditação a gente acaba sempre entrando nisso de tentar quebrar esses loops e não aumentar, né? Então no caso da raiva, Sim. às vezes a gente pode acabar se perdendo e é importante ficar de olho com isso. Muito bonito. Fica também a mensagem para jovens que estão assistindo aqui, que é uma ideia desse espelho mágico do tempo também é de mostrar o que pessoas, né, que já fizeram tanto, já conseguiram, né, realizar tanto na vida, deixariam de mensagem para ser jovem. Então isso pode talvez ressoar aqui com alguém da audiência. Então fiquem de ouvido aberto e menos raiva. E se você também não quiser fazer isso, veja o Star Wars 1 e o 2, agora não lembro mais qual que é o Star Wars 1 e 2, é o de 77, você vai entender um pouco isso, se você tornar o Darth Vader. Exatamente. Exatamente, eu também estava pensando aqui no Anakin. Então começa tudo com medo. Sim. Exato. É um dos cineastas que eu amo também, e um dos filmes da minha paixão, é Star Wars. Sim. Antes, ainda da gente é muito fã também. Não Disney, né? Disney eu não gosto muito, mas... Não. Os 6 originais. Exatamente. Exato. Do George Lucas. Era George Lucas ainda. Quando ainda era do George Lucas. Da Lucasfilm. Sim. Exatamente. Bom, então acho que a gente faz também o segundo quadro. Sim. Que é Pergunte aos Wright Brothers. É só hora de agora poder... O jogo vira e você pode fazer uma pergunta pra gente. Pergunta. Gente, vocês são apaixonados por cinema, eu sei. Desde criança tive a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, foi muito bacana aquela troca. E vejo que tem uma trajetória muito bacana, muito profissional de fazer filmes. E eu queria saber eu acho que deu certo, né? Porque é a última vez que nós conversamos, mas eu queria saber qual que é essa ideia de agora de vocês estão fazendo um festival de cinema com os moradores da cidade de vocês. Então, por que fazer um festival de cinema, sabendo das dificuldades? Eu acho que você já tem conversado com vários diretores, realizadores de festivais, entrar nessa onda também. Sim, a gente... Bom, primeiramente, o status atual a gente está organizando e vai ser... por enquanto, a gente começa com uma mostra de filmes, né, que a gente convidou vários curtas, né, de cineastas amigos, e tem uma parte que é uma mostra competitiva para os jovens da cidade. Porque a gente acredita muito no poder do festival e da mostra como tanto o espaço, né, de conseguir trazer essa divulgação dos filmes mesmo, que também ajuda a criar plateia, quanto também no poder de oportunidades para quem está começando, né, de ter um espaço para quem está começando como cineasta, e especialmente isso é uma coisa que a gente faz aqui com os jovens da cidade. Então, a gente está trabalhando muito junto com as escolas públicas aqui da cidade, até também para ter mostras e também para incentivar os jovens. A gente fez oficinas voluntárias ano passado nas escolas, né, para já motivar alunos. E é isso, estamos na luta. A gente está no momento com uma parceria com o Sebrae, daqui da região. O que eles acham muito legal dessa proposta é que na Costa do Cacau ainda não existe um festival. Então, isso é uma grande oportunidade da gente também ser pioneiro aqui na região. E, estamos aqui correndo atrás. Exatamente. Não, em geral, que cada vez já tem até um histórico de relação com o cinema, com o audiovisual, com as novelas que foram filmadas aqui. Por exemplo, quando a gente até chegou para morar mesmo aqui, em 2012, a gente estava filmando a novela da Gabriela, e filmar aqui em Canavês, porque em Ilhéus não tinha mais praticamente nada preservado de como era naquela época. Então eles filmaram cenas aqui porque o sítio histórico ainda é muito preservado. Então, a partir daí, né, depois teve também o longa-metragem As Marchas de Canaveiras, onde eu participei fazendo making-off,
E aí depois com a minissérie que a gente filmou tudo, cada vez a gente começou a ver que em si tem muito talento para as artes aqui em Canavês, tem muita cultura e tem muitos jovens que, se você dá uma chance, um palco, eles brilham. É um local, se você dá oportunidade para esses jovens, você pode realmente achar muitos diamantes, muito tesouro por aqui. Então, esse é o maior objetivo com isso, dar essa oportunidade para as pessoas que estão aqui, e também essa ideia de você ajudar a fomentar essa cultura de você pegar um filme e analisar ele mais profundo, não simplesmente assistir, gostei ou não gostei. Por que não gostei? O que eu gostei? Então, esse incentiva a você a analisar filmes de forma profunda, de trazer esse debate, esse diálogo. Isso também é uma coisa que a gente quer muito com a mostra em si, de trazer esse exercício intelectual em si, de ver cinema não só como algo entretenimento que você consome e segue a vida, e sim que existe algo a mais ali, que existe trazer esse amor que a gente tem pelo cinema para outras pessoas também verem e poderem apreciar de uma nova forma o audiovisual. E como você falou, né, das dificuldades são muitas, claro, mas a gente falou que essa edição a gente vai fazer, mesmo que pequena, menor, mas para realmente começar, porque, como você mesmo sabe, né, para festivais o importante é que também tenha uma continuidade. Então, de começar e para poder até mesmo para o futuro crescer, conseguir arrecadar mais dinheiro também. A gente está aqui realmente na parceria com os comerciantes da região, com o Sebrae. E é isso, estamos na luta. Eu achei muito bacana, claro que falou, você está falando de educação do olhar, né? Não é justamente você assistir por assistir, se é bom ou ruim, e se você tentar analisar um filme como um todo. E eu acho que o importante, eu sempre falo que quando eu era gestor de formação cultural, eu não quero que o cara saia dali que eu vou ser um cineasta, vou ser um ator, vou ser um bailarino, vou ser um artista de circo. E sim, ele entender um pouco todo esse processo, porque esse processo de você entender, que eu falo que a análise, ela vale para a vida, ela não vale só para a parte cultural, ela vale para você escolher melhor o seu candidato político, gente, porque você vai pensar 2 vezes antes de votar nessas coisas que nós temos no Brasil, aqui, para você analisar. Então, porque é muito superficial tudo. Então, o cinema, ele tem esse poder. Então, de você ter um pensamento crítico. E parabéns, continue. E principalmente jovens, gente. Nós temos que pegar esses adolescentes que tem uma cultura do TikTok, a cultura do muito rápido, e tentar colocar isso um pouquinho mais tempo. Tá? Então, parabéns mesmo. Pode contar comigo, pode contar com o Cine Fantasy, o que for possível para estar junto com vocês. Eu já estou estendendo uma mão, 2 mãos, braços. Então, a gente agradece muito, fica muito feliz e realmente, né, quem sabe, a gente pode fazer parcerias no futuro. Cineportal com o Cine Fantasy, Cineportal com o Cine Fantasy seria muito bom. Fantástico. E eu queria só falar uma coisa também ainda sobre essa questão realmente da análise. A gente vê muitas vezes, assim, não só pessoas, né, daqui, mas em geral, muitas vezes as pessoas falando, sei lá, vem um filme e falam, o que você achou do filme? Gostei, ou não gostei. E não entram em detalhe. Esse como você falou, o desenvolvimento do pensamento analítico e do raciocínio mesmo é uma coisa muito importante. Como você falou, em várias áreas, justamente para poder saber interpretar, para poder também ver o que é manipulação, né? Talvez. Exatamente. Talvez esse é o problema que atualmente, ou em geral, sempre acontece, né? Tanta atrocidade, tudo, é que as pessoas são muito alienadas, e essa falta desse senso crítico de analisar e enxergar. Isso começa você vendo os filmes mais aprofundadamente, os livros que se leu, com que você realmente digere e analisa, porque senão você fica aberto para a opinião dos outros, vir em direto, e você simplesmente aceita e não questiona, não analisa. Isso é muito perigoso
Sim. do mundo em geral. E a gente acredita muito no poder da arte, realmente nesse papel. E, por exemplo, aqui em Canaveiras, a gente, quer dizer, não é só Canaveiras, né? São a maioria dos municípios do Brasil, a gente não tem um cinema aqui. Então, ter um evento como um festival, como uma mostra, é uma chance para as pessoas também terem essa experiência cinematográfica que no mais não existe. Antigamente existiam aqui, na época do Cacau, quando era mais rico e tudo, tinha vários cinemas, mas agora não tem mais nenhum. Então, eu acho que por esse aspecto também da experiência cinematográfica, a gente acredita que é algo importante também. Com certeza. Porque a maior arma, gente, a maior arma mesmo é um microfone, é um livro na mão. Isso é uma arma do bem. Eu falo que você está armado com cultura. Eu lembro lá em Ilha Comprida, eu fui fazer uma mostra de teatro. Lá, é uma cidade de 10 mil habitantes, gente. Uma cidade litorânea de pescadores, com 10 mil habitantes. E aí eu levei o teatro. E não tinha teatro. Até hoje não tem teatro. E aí eu levei um teatro de rua. E aí passou um senhorzinho de bicicleta. Falei, o que vai ter hoje aí? Eu falei, vai ter teatro. Pode vir? Eu falei, pode. Que roupa? Eu falei, qualquer roupa, irmão. É livre. Esse cara voltou à noite, ele, a esposa e 2 filhos. Ele assistiu O Alto da Barca do Inferno, uma produção do pessoal de Ribeirão Preto, do grupo Fora do Sério, maravilhosa, tá na internet. E ele viu aquilo, ele ficou esbabacado. Aí ele veio, obrigado, vai ter teatro amanhã? Eu falei, vai. Ele voltou no dia seguinte e ele viu um monólogo. Ele falou, nossa, mas isso é teatro também? Que aquele era tão grande, esse aqui é só um ator, mas por que isso? Esse cara ficou 5 dias da mostra indo ver teatro. Então, isso é legal. Ele vê que tinha uma produção grande de teatro de rua, depois ele foi ver um monólogo. E teve essa coisa de falar, isso é teatro? Eu falei, é teatro. O festival também, antes do Cinefentes, eu exibi cinema ao ar livre, cinema na praia, em 35. Eu exibi Mazzaropi, exibi José Mujica Marins, José do Caixão, exibi Eliana Café, exibi Carlão Rechambá, então foi 2 Córregos, foi Quenoma, foi A Meia-Noite Levarei Sua Alma e o Caipira em Bariloche. Ó, isso aí em 95, gente, a cabeça ainda tá bom. E o povo assistia aquilo tudo, depois eles ficavam esperando os diretores, os convidados, no bate-papo. Então o pessoal participava do bate-papo, fazendo pergunta, como que era fazer um filme, como que era escrever um roteiro, e gente que não era do cinema, era público. Eu falo público normal, que é um público que não é das artes. Então, no momento que vocês estão aí fazendo uma mostra, eu acho que, principalmente numa cidade tão importante, que já foi cenário de minissérie, de filmes, de curtas de vocês, então sim, é importante ter essa participação dos jovens e da cidade como um todo na mostra que vocês estão realizando. Parabéns. Exatamente. Muito obrigado. E é isso mesmo, eu acho que é realmente conseguir criar essas oportunidades para que as pessoas tenham acesso à cultura, porque isso é o mais importante, porque aí você vê como as pessoas se interessam e acabam talvez desenvolvendo uma nova paixão que tiveram oportunidade através de alguma iniciativa. E bom, é isso. Esse bate-papo está tão legal em si. A vontade de conversar até o dia seguinte. Exatamente. Mas chegamos aqui ao fim, quase, na verdade. Antes da gente deixar aqui o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, a gente vai pedir que você desafie outra pessoa a ser descoberta pelos Bragg Brothers. Quem você indica para falar com a gente? A minha indicação é a cineasta, atriz, filha 2 vezes, filha do criador e filha da criatura. O nome dela é Liz Marins, a filha do José Mujica Marins, José do Caixão. Ela é conhecida como Liz Marins e Liz Vamp. A Liz Vamp é filha do José do Caixão e a Liz Marins é filha do José Mujica Marins. Fantástico. Que legal. Já estou super ansioso. A gente vai entrar em contato com ela e aí, né, fiquem aqui na expectativa, porque no futuro próximo, esperamos, estaremos aqui com um novo bate-papo. E, bom, é isso. A gente agradece muito aqui a sua presença e a gente abre aqui o espaço para você suas considerações finais. Isso. Gente, primeiramente, muito obrigado a vocês. Quem está assistindo, por favor, entre nas nossas redes sociais, é importante.
entra lá no Instagram, que é o Cine Fantasy Festival. O YouTube, nosso canal do YouTube, que nós temos que aí bater números, temos que ter esse boom. É o canal do Cine Fantasy também no YouTube. Quem quiser falar comigo diretamente lá na rede. O festival ele vai acontecer em setembro, tudo indica de 8 a 11 de setembro, aqui em São Paulo. Vamos ter exibição online também para todo o Brasil. Estamos definindo aí numa plataforma. E quem quiser apoiar, bater papo, conhecer um pouco mais, é só entrar nas redes sociais. Agradeço, obrigado aos deuses do cinema, obrigado ao Cinema Fantástico, obrigado a esses irmãos aí que estão fazendo cinema, gente, que maravilha do mundo, e obrigado a todo mundo, e valeu. Muito obrigado, realmente. E sigam, né, as redes sociais, a gente colocou lá, então vamos lá dar uma olhada. E é isso, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Ok.